Olá pessoal, dando continuidade aqui às nossas questões, né, da nossa lista de exercício. Agora a gente vai responder as questões da unidade 3, triângulos, né? Vamos responder a questão 6, a 7, a 8, a 9 e a 10 nesse vídeo, né? Então a unidade 3, né, é sobre triângulos. Então aqui a gente vai ver relações com os ângulos internos, ângulos externos, né, congruência de triângulos, semelhança de triângulos, né? Então tá, vamos responder então a questão 6, né? A questão 6, ela vai dizer o seguinte, né? Na figura abaixo, né? H foi escolhido no segmento, aqui tem um ponto H, né? No segmento FG, de sorte que a medida do segmento EH é igual à medida do segmento EG, né? Então vejo que esses dois segmentos aqui, esse, o EG, né? Tem o mesmo tamanho do segmento EG, né? Ou quer dizer, o H, né, tem o mesmo tamanho do segmento EG, né? Então ele quer que você mostre que o ângulo 1, né, que é esse, o ângulo 1 é maior que o ângulo 2, que é esse aqui. Então como é que a gente vai responder essa questão, né? Então é o seguinte, ó, primeiro, né, a gente vai observe, né? Primeiro a gente observa ali o triângulo EHG, né? Então observe que o triângulo EHG, né, ele tem dois lados iguais, né? Então logo esse triângulo ele vai ser isósceles, né? Percebam isso, né? Como ele tem dois lados iguais, então ele vai ser isósceles, né? E a gente tem um resultado que quando um triângulo é isósceles, o que é que a gente tira disso? Já aproveita disso. Quando o triângulo é isósceles, então os ângulos da base, então eles vão ser também iguais, certo? O triângulo é isósceles, né, por hipótese, né, da questão que ele falou que a medida do segmento EH é igual à medida do segmento EG, né? E logo, né, consequentemente disso, a gente tira que os dois ângulos internos ali, ó, são iguais. Os ângulos da base ali é oposto aos dois lados, ó. Então, no caso, o ângulo 2, né, é igual ao ângulo EGH. Beleza? Então, esses dois ângulos também vão ser iguais, né? Agora é o seguinte, o que a gente vai observar? Então, vejam o seguinte, que o, o ponto G, o ponto H e o ponto F, eles são colineares, né? Eles estão no mesmo segmento, né? Então, aquele segmento ali, ele é a continuação do segmento, né, GH, né, até o ponto F, ele é um prolongamento. Então, logo, o ângulo 1, ele é um ângulo externo, né? Então, a gente vai aplicar o teorema do ângulo externo. O teorema do ângulo externo diz o seguinte: teorema do ângulo externo, né, em qualquer triângulo, então, dado um triângulo qualquer, certo? Não precisa necessariamente ser qualquer triângulo, não precisa ser exatamente retângulo, equilátero, isósceles, não. Certo? Qualquer triângulo a gente pode aplicar o teorema do ângulo externo. Então, ó, então veja, você puxa o prolongamento ali de um segmento, né? Então você forma o ângulo externo fora do triângulo, né? E esse teorema garante o seguinte: o que é que esse teorema diz? Que esse ângulo externo ele vai ser a soma dos dois ângulos internos adjacentes, né? E também a gente tem outro resultado que a gente pode tirar desse teorema, ó. Então veja que o ângulo interno x, né, a gente tem ali os ângulos internos A e B, né? Ali são ângulos, viu? Vamos até botar um chapéu em cima para não confundir com lados, né? Então a gente vê, né, que o ângulo externo x é a soma dos dois ângulos internos adjacentes, né? Então não é aquele complementar aí, ó. Isso aí, ó. Certo? E também a gente pode tirar outro resultado também. Esse ângulo externo, ele é maior que esses dois ângulos ao mesmo tempo. Então ele é maior que o ângulo A e também ele é maior que o ângulo B. Certo? Então nesse caso x é maior do que A e x é maior que o ângulo B. Certo? Então vamos aplicar esse teorema aí, ó. No caso, a segunda condição, né? Então como ele é o ângulo externo do ângulo da base ali, o EGH, né? Então ele é maior
do que o ângulo EGH, né? Porque o ângulo 1, ele é o ângulo externo, né? Em relação a esse ângulo aí, ó. Então, logo, né, pelo teorema do ângulo externo, ele é maior. Então, 1 é maior do que o ângulo EGH. E a gente viu, né, que o ângulo EGH ele é igual ao ângulo 2, né? Por o triângulo ser isósceles, né? Então, está provado, então está feita essa questão 6, né? Está provado que o ângulo 1 é maior do que o ângulo 2. Beleza? Agora vamos então responder a questão número 7. A 7 diz o seguinte, ó. Na figura abaixo, né, B, D e A são colineares, pertencem à mesma reta, né? A mesma reta não, pertencem ao mesmo segmento. Do mesmo modo, D, E e C são colineares também. Também estão em cima do mesmo segmento. Aí ele já deu uma dica. Usando o teorema do ângulo externo, mostra que o ângulo AEC é maior que o ângulo DBC, né? Então ele quer que você mostre esse ângulo aqui, ó, em E, certo? No triângulo AEC, certo? Ele quer que você mostre que esse ângulo ele é maior que o ângulo DBC, certo? Então, pessoal, veja que em geometria euclidiana, certo? Os desenhos nos ajudam a facilitar para ver o que está acontecendo na questão. Não vão responder uma questão só ali no desenho, não. Ah, no desenho dá para ver que o ângulo é maior do que aquele outro ângulo, né? Então tá provado. Não. Você tem que fazer todo o processo intuitivo, toda a demonstração, provando exatamente o que pede na questão, certo? Então a gente vai usar toda a teoria que a gente conhece de geometria euclidiana, né? Então tá, vamos começar o seguinte. Então a gente vai considerar, né? A gente vai começar mexendo no triângulo DBC, né? Esse aí de cima. E a gente vai aplicar o teorema do ângulo externo, né? Então, pelo teorema do ângulo externo, aquele segundo caso novamente, né? Aquele ângulo interno ali, ó, o DBC, ele é menor do que o ângulo externo aí, ó, que é o prolongamento aí, o DA, ele é menor do que esse ângulo externo aí, ó, o ADC. Pelo teorema do ângulo externo, né? No caso 2. A gente acabou de ver na questão 6. Então, o ângulo ADC, o ADE, né? Ele é maior do que o ângulo DBC. E aplicando novamente o teorema do ângulo externo, né? Só que agora a gente vai aplicar o teorema no triângulo ADE.